Oswaldo Arte Produções. Olá, caros telespectadores, hoje vamos falar um pouco sobre o que é a PEC 241/16 e o que ela pode mudar em nossa Constituição. Utilizaremos neste vídeo textos de jornais e blogs da internet com comentários a favor e contra este projeto. O que propõe a PEC 241, conhecida como PEC do Teto de Gastos. A PEC do Teto de Gastos, proposta pelo governo federal, tem o objetivo de limitar o crescimento das despesas do governo. A medida fixa para os três poderes, além do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, um limite anual de despesas. Porque o governo quer limitar os gastos. Essa proposta é uma das principais armas da equipe econômica para tentar reequilibrar as contas públicas nos próximos anos e impedir que a dívida do setor público, que atingiu 70% do Produto Interno Bruto, PIB, em agosto, aumente ainda mais. A justificativa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é de que o governo vem se endividando e pagando juros muito altos para poder financiar essa conta. Como é calculado esse limite de gastos? Segundo o texto, o governo, assim como as outras esferas, poderão gastar o mesmo valor que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. Ou seja, tirando a inflação, o limite será o mesmo valor do ano que passou. A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é a desvalorização do dinheiro, quanto ele perde poder de compra num determinado período. O texto da PEC prevê que, para o ano de 2017, os gastos públicos serão corrigidos em 7,2%. Há algum prazo de duração? Sim. A proposta é de que a PEC seja aplicada pelos próximos 20 anos. Não poderá sofrer qualquer alteração? Sim. A partir do 10º ano, o presidente da República que estiver no poder poderá alterar o formato de correção das despesas públicas. No entanto, a proposta de revisão terá de ser enviada ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei complementar. Será admitida somente apenas uma alteração nos critérios de correção por mandato presidencial. O que acontece se o limite não for obedecido? Caso alguns dos poderes ou órgãos a eles vinculados descumpram o limite de crescimento de gastos, ficará impedido no exercício seguinte de, por exemplo, reajustar salários, contratar pessoal, realizar concursos públicos e criar novas despesas até que os gastos retornem ao limite previsto pela PEC. A medida se aplica para todos os tipos de gastos do governo? Em 2017, haverá exceção para as áreas de saúde e educação, que somente passarão a obedecer o limite a partir de 2018, segundo o governo. Atualmente, a Constituição especifica um percentual mínimo da arrecadação da União que deve ser destinado para esses setores. Como fica no caso das transferências entre o governo federal e os municípios? A PEC determina que alguns outros gastos não precisarão se sujeitar ao limite estabelecido pela medida, como as transferências do governo federal para estados e municípios e os gastos para a realização de eleições. Quais são os principais prejuízos para a educação? Em primeiro lugar, a aprovação da proposta inviabilizará a execução do Plano Nacional de Educação PNE. Além disso, segundo estudo elaborado pelo professor da UFSCar e diretor do PROEFES Federação, Gil Vicente Reis de Figueiredo, o investimento total em educação, em vez de subir, irá declinar em cerca de 16% até 2025, invertendo a tendência de crescimento atual. Pelo desmonte que esta PEC trará à educação e à saúde, a sociedade tem que entender que a mentirosa tese de que o ajuste, da forma proposta, é bom e necessário. Ele só trará prejuízos aos mais pobres e assalariados. O que o Brasil precisa de uma reforma tributária que cobre dos que ganham mais, aqueles que pagam menos impostos. Além disso, a PEC abre espaço para a privatização da educação e da saúde, o que acabará com a expansão do ensino público e a inclusão social e tornará ainda mais precário o SUS. Tudo ficará mais caro e inacessível a quem recebe salários.
Quais são os principais prejuízos para a saúde? A saúde, a área de maiores reclamações no Brasil, poderá ser uma das mais afetadas pela PEC 241, a proposta de emenda à Constituição que congela os gastos do governo por 20 anos, na opinião de especialistas. A mudança de regra imposta pela nova norma poderá, assim como na educação, tirar dinheiro da área no longo período de vigência da lei, o que, com o crescimento e o envelhecimento da população, poderia trazer efeitos danosos para um setor já bastante problemático, ressaltam eles. A PEC 241 impactará negativamente o financiamento e a garantia do direito à saúde no Brasil, diz trecho de nota técnica divulgada em setembro deste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e assinada pelos pesquisadores Fabiola Silpino Vieira e Rodrigo Pucci de Sá e Benevides. De acordo com a análise, o SUS perderá até 743 bilhões de reais em 20 anos caso a proposta que congela os gastos públicos por esse período passe a valer no país. Como ficam os salários? O acordo assinado pelo PROEFIS, 10,8% de reajustes até janeiro de 2017 mais 8,2%, em média, por conta da reestruturação das carreiras, até agosto de 2019, prevê que os salários dos docentes federais venham a se manter, nesse período. Como os salários representam cerca de 70% do orçamento das IFES, dados de 2014, fonte MEC, a queda de 16%, no mínimo, na massa global de recursos a serem destinados às universidades e institutos federais irá necessariamente se refletir no queda de poder aquisitivo de professores e funcionários, em percentual similar. O que diz quem apoia o projeto? O mercado financeiro vê a proposta com bons olhos, já que uma medida válida por um período tão extenso passaria a mensagem de que o Brasil está comprometido com o equilíbrio das contas. Jolanda Battisti, da FGV, afirma que o prazo representa que o governo está comprando tempo para colocar a dívida sob controle. É como se uma pessoa endividada que diz que vai te pagar de volta, mas só R$ 10 por semana, e não em grandes prestações. Um plano de longa duração, afirma, substitui ações mais drásticas, como aumentar impostos ou cortar despesas imediatamente, o que poderia agravar o desemprego. É muito importante que neste momento que o país vive uma crise política e uma crise econômica, toda a sociedade tenha consciência do risco que ela corre caso o governo seja bem-sucedido na tramitação dessas matérias no Congresso Nacional. Assim, é fundamental que a sociedade se oponha a essa medida e convença cada deputado e cada senador a votar contra a PEC 241. Parece que estamos falando só do nosso presente, mas na realidade estamos falando de um período de 20 anos de vigência dessa proposta de diminuição do investimento em educação, saúde e assistência social. Somente nós podemos fazer a diferença, mostrando para nossos parlamentares que somos contra a PEC 241. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores.